E uma outra pessoa que eu não poderia deixar de chamar para dar sequência nessa questão do contexto é o nosso amigo Gilval. Eu acho que ele pode nos falar também de que forma que o Learning Teams, a metodologia, pode nos ajudar a compreender e controlar esse contexto, né? Ou influenciar esse contexto da melhor maneira possível. Fala aí, Gilval, para nós, quais seriam os benefícios da gente aplicar essa metodologia numa situação como a que o Daniel trouxe para a gente? Isso. Muito interessante, né? Uma coisa muito interessante é a confusão que a equipe da engenharia, os próprios colegas técnicos de segurança fazem a respeito do que é comportamento, né? Então, essa é uma briga enorme dentro da segurança do trabalho, porque há uma compreensão muito há uma compreensão muito rasa sobre o que é comportamento, né? Essa é a questão que inicia toda a nossa problemática. Uma outra questão que foi falada aqui, mas foi falada muito assim, en passant, foi de raspão, a questão da complexidade, né? Eu estava vendo uma discussão sobre economia, hoje de manhã, né? Uma discussão sobre economia e um cara que tinha um pensamento falando para outra debatedora, dizendo, olha, o seu problema é que você está vendo essa questão sem entender a complexidade. Então, um problema muito grande na segurança é que a gente tem uma dificuldade de entender complexidade, né? E depois você pode aproveitar o embalo e puxar aqui o Josué, que é um dos que tem mais propriedade aqui para falar sobre o tema complexidade, mas essa é uma dificuldade muito grande. Você está lendo Meltdown, né, do Chris Clearfield, e ele dá essa abertura, ele dá esse olhar para a complexidade. Então, a gente não entende muito o que é comportamento, entende menos ainda o que é complexidade. E tudo isso faz parte do contexto, né? Do contexto no qual todos nós estamos. Às vezes a gente fala dos trabalhadores como terceira pessoa do plural, e a gente tem que falar isso como primeira pessoa do plural. Nós, como nós agimos? Nós agimos por causa do contexto, né? Então, aí vamos lá. O que é Learning Teams? Né? Como você bem perguntou, o Learning Teams é uma forma de trazer um olhar interdisciplinar, trazendo várias pessoas para um ambiente agradável que tem comida, né? Café e tal, flip chart e tudo. Vamos escrever, mas vamos falar sobre o cotidiano. O contexto está no cotidiano. A gente fica cego com os nossos vieses, tentando entender o que é que deu errado. Né? O que é que deu errado? Eu estava te mostrando aí um caso de uma conversa minha hoje de 50 minutos para entender um ato de um operador de combustível que abriu uma válvula e quase ele quase que acontece uma catástrofe, né? Recentemente. E aí eu conversando com uma pessoa, começou a puxar o contexto e eu enchi uma página inteira sobre contexto, né? Contexto no qual não aquele operador, mas no qual a profissional de segurança, com o seu par profissional de segurança, com o gerente da planta, todo mundo está inserido. E é um contexto que eu não imaginava que era daquele jeito, né? Uma situação bem complicada, que eu ainda estou encucado aqui para saber como é que eu vou enfrentar, né? Como é que eu vou atacar isso. A gente está estudando psicologia social, né, Fabi? E as pessoas dizem assim, como é que eu vou resolver a complexidade? Não se resolve, né? Não se resolve complexidade. Você trata, ataca, ou então, Gilval, você é muito violento. Ok, mas se viu para o Daniel, né? Ok, então você enfrenta a complexidade. Você tenta atenuar, mitigar, mas você não resolve. Então, vamos entender essa complexidade, né?
Então, o nosso comportamento, ele é simplesmente uma reflexão de toda essa complexidade que está aqui. E não é que está aqui hoje. A complexidade que veio carregando a gente, né? Porque como o Robert Long ensina para a gente, um montão de coisa que tem aqui no inconsciente, que acontece aquele gatilho dentro do contexto e eu reajo de uma forma, né? E às vezes a gente está olhando isso aqui como ato, o ato inseguro, né? Da segurança do século passado. E não é o ato inseguro, é todo o contexto que tem. Learning Teams é uma forma fabulosa de trazer o contexto para ficar claro. Só para terminar, Fabi, eu fiz uma metáfora, eu adoro fazer metáforas e as minhas são bem fortes, né? Obrigado. Eu prefiro dizer que são bem metáforas bem fortes. Então, eu estava conversando com um CEO e a metáfora tinha que ser bem impactante para ele, né? Afinal, ele é CEO, né, de uma empresa gigantesca, né, de atuação nacional. E aí ele falando sobre esse projeto de implementação de HOP, aí eu disse, olha, mas o senhor fique certo que e eu sabia que ele entendia um pouco de química, né? E eu disse para ele, quando a gente começar a implementar isso, que a gente for falar sobre contexto e sobre as dificuldades do cotidiano, toda a sujeira vai aflorar como se fosse um sobrenadante de uma estação de tratamento. Então, eu fiz uma imagem horrenda para ele, né, com estação de tratamento e tudo aquilo, né, que a gente olha e vê aquela espuma toda em cima. Toda a sujeira vai aflorar. Ele, não, mas não fale sujeira, não, que quando a gente chamar os acionistas, isso vai ficar muito feio e tal de ouvir. Mas é isso. Quando a gente traz isso, Ana Cristina, pode ser chamada a teoria do iceberg. Mas eu gosto de trazer... Porque o iceberg, Ana Cristina, ele é a pontinha, né? Eu ainda acho o iceberg muito fofinho. Então, a metáfora que eu trago é mais assim, imagina uma estação de tratamento onde sobe aquela sujeira toda. Isso que a gente precisa enfrentar. Como é que resolve? Não resolve, mas a gente enfrenta para a gente atenuar. Isso é contexto. E tudo isso tratamento de esgoto, Cândida. É isso que é a minha formação, né, como engenheiro civil. É isso, Cândida. Essa metáfora que eu gosto de falar, com muito gás sulfídrico e muito metano, de preferência. E os mais antigos, Josué, por favor, vão se lembrar de Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, Josué, como é que era o combustível gerado naquele planeta? Vinha de quê? É para falar mesmo? É para falar merda e de qual animal que vinha. Pois é, daqueles bichinhos lá, né? We don't need another hero. Massa. Com a Tina Turner. Tu sabia que eu já fui... Filmaço. Não, e assim, né, na nossa pré-adolescência, a gente é muito estranho. Quem nunca quis ter o Maverick do Mad Max, né, cara? Não, pior, eu queria namorar com a Tina Turner. Quem nunca, né? Que mulherão, né? Imagina eu pré-adolescente. Então, é isso. É muito gás sulfídrico. Eu trouxe o Mad Max porque eles usavam as fezes dos porcos para gerar metano, né? E era o combustível lá de todo aquele mundo dele. Mas a gente tem que saber que, quando se fala de contexto, vai aflorar. Vai aflorar. Fabi, espero que eu não tenha assustado tanto vocês, mas esse alerta precisava ser dado, porque contexto é isso. Não, eu acho que é importantíssimo, né? O Adilson comentou antes ali que é um dos princípios mais importantes, né? Eu acho que realmente o contexto assim dá para explorar muito, né? Tanto que eu tenho muito mais perguntas sobre o contexto aqui do que sobre os outros princípios, inclusive.